ler o texto cadê? Essa entrevista faz parte de uma pesquisa desenvolvida como atividade de avaliação da disciplina de Introdução à Administração do curso de graduação em Administração da Universidade de Brasília, ministrada pelo professor doutor Diego Mota Vieira, e cabe ressaltar que o propósito desse projeto é meramente acadêmico e tem como objetivo principal gerar conhecimento acerca do tema empreendedorismo. Com a sua autorização, a entrevista será gravada e disponibilizada em um canal específico no site e YouTube. Dessa forma, será disponibilizado para a comunidade acadêmica e ao público em geral um acervo de entrevistas com mulheres empreendedoras do Distrito Federal. Caso tenha interesse nos resultados ou qualquer dúvida sobre o trabalho, entre em contato com o professor Diego Mota Vieira por meio do e-mail diego.mv.com.br. Então, agradecendo desde já a sua importante participação nessa pesquisa. Então, pode começar. Posso começar? Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui para fazer uma entrevista com a Elaine Biangulo, uma empreendedora que empreende em escolas aqui em Brasília, e a gente vai falar aqui sobre a vida dela, sobre a jornada dela para um projeto sobre mulheres empreendedoras. Meu nome é Vitória Santana, eu sou estudante de administração na UNB. E meu nome é Maria Eduarda Leila, também sou estudante de administração na UNB. Bom, Elaine, é um prazer ter você aqui, a gente está muito feliz. E a gente queria saber um pouco de você, fala um pouco da sua história. Meu nome é Elaine Patrícia Biangulo, sou proprietária da Rede Biangulo, moro em Brasília há 45 anos, fiz escola normal, meu sonho era ser professora, sou hoje mãe de 3 filhos, 3 filhos meu, 2 do coração e 2 netos. E fiz escola normal na época, há 32 anos atrás, eu estava me formando na escola normal e tinha o sonho de ser professora. Que incrível. Mas para você, o que significa ser empreendedor? Empreendedor vai muito além de abrir uma empresa. Empreender, você precisa ter criatividade, você precisa ter perseverança, você precisa ter resiliência, você precisa ter coragem. Eu acho que é o mais importante, a coragem. E empreender não é fácil, mas você precisa ter, primeiramente, coragem. Você se considera uma empreendedora hoje? Por quê? Sim, porque a minha história ela vem de 32 anos atrás. Como eu disse para vocês, eu saí da escola normal, eu tinha 18 anos de idade, eu não tinha nem nível superior na época. Naquela época a escola normal tinha um magistério, você fazia 3 anos integrais e aí saía com a habilitação de poder exercer a profissão de professora. E naquela época, como eu tinha um sonho de ter uma escola, desde que eu entrei na escola normal, eu falava, eu preciso e eu quero ter uma escola. E quando eu digo que eu sou empreendedora, porque eu tive coragem, fui muito resiliente, eu lutei muito, a minha história ela vem assim de uma história de muita luta. Quando eu saí da escola normal, eu tinha meu pai, que me apoiava muito, muito. E eu falei para ele, pai, eu quero ter uma escola. E aí ele disse, então vamos atrás dessa escola. E aí eu olhei nos jornais procurando uma escola para comprar, porque assim, eu não tinha nem maturidade na época para montar uma escola. E aí nós achamos uma escola falida, na QNL 23, antiga Chaparral, de frente com a Chaparral, quase Ceilândia. E aí meu pai falou, vamos comprar essa escola, você consegue botar essa escola para cima. Nós compramos essa escola, na época ela tinha 6 alunos. E aí eu entrei com toda a garra e comecei a dar aula para esses 6 alunos. E como estava no início, eu não tinha condição de pagar ninguém para limpar a escola, para abrir o portão. Então eu dava aula, eu abria o portão, terminava a aula, eu limpava a escola. E assim, sucessivamente, todo o serviço da escola era eu que fazia. Persisti muito, no 2º ano de funcionamento da escola eu já tinha 70 alunos. Eu já consegui contratar uma pessoa para me ajudar. Só que eu ainda continuei limpando a escola, porque eu tive a opção de contratar uma professora para me ajudar. Então nós éramos 2 professoras na época. Terminava o turno, eu limpava a escola, fechava a escola e ia embora para minha casa. Quando foi no mês de maio do ano seguinte, eu já estava com quase 100 alunos. E a antiga dona da escola, que era a dona da casa, cresceu o olho e me pediu a casa.
Ela disse, agora eu quero a minha casa de volta, porque eu não estou mais a fim de alugar, não quero mais alugar. E aí eu disse, meu Deus, e agora? O que eu faço com quase 100 alunos? Eu estava grávida da minha primogênita, estava grávida de 4 a 5 meses, e meu pai tinha me dado um carro, na época, porque eu tinha 20 anos, né? Não tinha nem 20 na época. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou vender esse carro, vou comprar uma Kombi, vou pegar esses meninos, vou colocar nessa Kombi e vou levar para minha casa, vou dar aula lá na minha casa. E eu morava longe da escola, a escola era na QNL, eu morava na QNJ, que é aqui embaixo. E aí eu fui, assim eu fiz, do mês de maio até o mês de novembro. Eu grávida, dirigindo uma Kombi, vocês que são jovens nunca dirigiram uma Kombi, mas uma Kombi super pesada. E eu grávida, dirigia essa Kombi, pegava os meninos, cada um na sua casa, e trazia para a escola. Chegava na escola, descia os meninos, dava aula, colocava de volta, levava, entregava, pegava o turno da tarde, trazia para a escola, dava aula, colocava na Kombi e levava de volta. E os pais, com muita pena de mim, porque grávida, eles falaram, não precisa buscar na nossa porta não, nós vamos todo mundo para a parada de ônibus, e você pega os meninos na parada de ônibus. E eu parava a Kombi na parada de ônibus, enchia a Kombi de menino e trazia para a escola. Isso foi até dezembro. Minha filha nasceu no final de novembro e foi um sucesso. Quando chegou no final do ano, eu falei, gente, agora eu não vou mais buscar esses meninos, eu vou fazer uma clientela aqui na QNJ. Eu peguei as minhas coisas, eu já estava casada na época, botei no cantinho, fiz da minha casa a escola. A sala era a secretaria, a garagem era o parque, a minha casa se tornou escola. E aí o empreendedor é esse, é usar a ferramenta que tem com o que tem. Você não tem o que fazer. E aí, no primeiro ano de funcionamento, 110 alunos nesse endereço. Segundo ano, 240. Quando chegou no segundo ano de funcionamento, eu com quase 250 alunos dentro da minha casa, já não suportava mais, eu engravidei dos meus gêmeos. E a minha gravidez foi de risco. Eu me internei com 4 meses de gestação. Eu fiquei internada dos 4 meses de gestação até ganhar os meninos. Quando eu ganhei, eu passei mal e eu fiquei na UTI um tempo. Quando eu voltei para minha escola, de 250 alunos, tinha 60. Voltei a estaca zero de novo. Mas voltei, arregacei as mangas e comecei tudo de novo. No segundo ano, 300 alunos, 600 alunos, 2 unidades, 3 unidades. Hoje a gente tem 9 unidades, 6 mil alunos, 740 servidores. Caramba, isso é inspiração mesmo, nossa. A gente com certeza consegue observar muita resiliência, muita perseverança. Isso é muito impressionante, mas que tipos de outras habilidades, conhecimentos você acha que foi essencial para sua jornada, para administrar os seus negócios? Eu sempre fui muito estudiosa. Eu buscava muito. Eu buscava, principalmente na área de escola, você precisa estudar. Você precisa trazer uma pedagogia diferenciada, fazer inovação, porque você não abre um empreendimento e o sucesso vem de imediato. Você precisa buscar meios. Então, assim, eu fiz psicologia, depois eu fiz pedagogia. Então, assim, eu fui estudando e inovando o meu negócio. Além da coragem, da perseverança, de tudo isso, a gente tem que buscar, sim, algo que vá trazer inovação. Não existe um empreendedor que tenha sucesso sem não inovar o seu negócio. E assim, você falou, né, do seu sonho de ser professora, mas de onde veio esse sonho? Por que você decidiu abrir esse negócio? Assim, você falou que tinha sonho, mas de onde veio esse sonho? Eu não sei nem te falar. Eu acho que era um sonho que vinha assim, não sei te falar, desde a infância. A gente se inspira muito nos professores que tem, né? E todo mundo me perguntava, o que você quer ser? Professora. O que você quer ser? Professora. E aí, quando eu comecei a perceber que ser professora era bom, mas ser a dona da escola e ter vários alunos era melhor. Então, eu queria que fosse melhor para mim naquele momento. Então, esse sonho veio desde criança. Você disse sobre como foi, né, ter os seus filhos nesse momento de muita tensão, né, na carreira, mas você sofreu alguma dificuldade na sua trajetória por ser mulher? Você reconheceu alguma situação assim? Sim. O fato de você ser mulher, quando você empreende, que você tem um negócio,
há uma discriminação. Ela pode ser involuntária, ela pode ser inconsciente, mas existe. Até hoje existe. Você vai lidar com alguém que vem te vender alguma coisa ou que vem fazer uma prestação de serviço, eles acham pelo fato de você ser mulher, você pode ser enganada ou que você é mais frágil. Então, assim, sofri sim, mas consegui superar todos os traumas. E, assim, antes de realmente começar o seu negócio, já teve algum contato com a administração de empresas e tudo? Não, a única administração que eu tinha era da minha casa. O que mudou sua vida depois que você abriu o seu negócio? Primeiro, eu acho que o que mais muda quando você abre um negócio é a satisfação de você fazer diferença na vida de muita gente. E eu faço diferença na vida de muita gente. E eu sou cristã e eu costumo falar que eu não vim desse mundo à toa. Eu estou aqui não numa profissão, eu estou aqui numa missão. E a minha missão é a escola. É o que eu sei fazer, é o que eu sou apaixonada, é o que eu consigo transmitir. E a minha missão, ela vai muito além de ser professora, de ser empresária, de ser empreendedora. Ela vai muito além disso. Se você puder escolher o que você vai estar fazendo daqui a 5 anos, eu falaria para você que eu estaria fazendo a mesma coisa. Só que com uma grande diferença. Hoje, graças a Deus, assim, na trajetória e na escada que eu subi, eu tenho uma vida mais tranquila. Porque quando eu comecei as minhas escolas, meu pai me dava um carro, eu vendia e investia na escola. Quando eu me casei, ele me deu um apartamento, eu vendi e investi na escola. Ele cansou e me deu mais um carro, porque eu andava de a pé, eu vendi e coloquei na escola. E ele chegou a falar: minha filha, tudo que eu lhe dou, você põe na escola. Então, assim, hoje eu tenho uma vida mais tranquila. Então, eu quero que daqui a algum tempo o Bianco tenha um Bianco social. E eu não vou falar ainda sobre isso, não, porque eu acho que ainda vai ter alguma pergunta sobre isso, mas eu vou contar para vocês mais para frente como é que vai ser esse Bianco social. O que o seu negócio reflete no que você é? Tipo assim, seus valores pessoais, por exemplo, assim. Reflete muito porque, como eu disse para você, eu sou cristã e o meu negócio, eu lido com vidas. Eu não vendo nada. Eu vendo mão de obra terceirizada que às vezes nem é só a minha mão de obra. Então eu preciso cuidar da minha mão de obra, eu preciso ser empático com os meus funcionários, eu preciso me colocar no lugar deles, eu preciso fazer com que ele se sinta bem. Quando o pai chega na escola e ele matricula um filho na minha escola, ele está confiando o bem mais precioso da vida dele nas minhas mãos. E assim, durante muito tempo, hoje não, porque a escola está um pouco maior, mas durante muito tempo, os pais colocavam no Bianco, não pelo Bianco, mas pelo Elaine. Então a minha responsabilidade era muito grande. Então eu acho que é por aí, a gente olhar para o outro de maneira empática, olhar para ele e pensar: se fosse eu. como está estruturado o seu negócio hoje? Quais são as pessoas envolvidas, seus locais de trabalho, que são muitos, né? E as suas empresas parceiras, né? Você tem fornecedores, como funciona? A minha estrutura hoje ela é bem diferente daquela época, né? Porque naquela época eu dava aula, eu limpava, eu era secretária, eu abria e fechava o portão. Hoje não. Hoje a gente tem 9 unidades espalhadas pelo Distrito Federal. Cada unidade tem a sua equipe diretiva. Nós temos toda a equipe diretiva, toda a equipe docente e administrativa. Na parte superior de todas as escolas a gente tem uma gerência. Nessa gerência a gente conta com gerente comercial, gerente de marketing, gerente de RH, gerente de DP, gerente administrativo, gerente pedagógico e o conselho, que são os meus 3 filhos. E eu sou mantenedora. Então hoje a estrutura é dessa forma. E parceiro a gente tem vários. E como tem? Eu falo que diretamente a gente tem aí 740 funcionários hoje, mas indiretamente nós temos mais de 1.500. Porque existe prestador de serviço de várias categorias que hoje é parceiro do Bianco, vários. E assim, para você diria, o que o seu serviço tem de diferencial? O amor. O meu diferencial é o amor. O meu diferencial é o que eu quero, o que eu gosto de fazer. E quem trabalha comigo precisa sentir isso. Eu costumo falar que trabalhar numa escola não é a mesma coisa de trabalhar no mercado, na padaria,
Não, lá você pode ir de qualquer jeito, mas quando você entra dentro de uma escola, que você lida com vida, que você lida com criança, que você lida com professor, você precisa ter amor. Se você não tiver amor, então se hoje o diferencial do Bianglo é a afetividade, é tratar o outro como único, é olhar no olho, é respeitar, é escutar. Nós estamos vivendo num mundo de tantas coisas ruins que às vezes as pessoas não se permitem nem se escutar e nem escutar o outro. Então o diferencial da minha escola é isso, a afetividade. É até um adendo, eu estava falando com os meninos também, que quando eu estudava, eu sempre senti vocês muito próximos. Vocês sempre estavam dando, a gerência em si sempre estava dando pela unidade, sempre estava indo, e eu sei que na época já eram várias unidades, sabe? Então, sempre teve essa proximidade, a gente sempre sentiu muita proximidade, sabe? E sim, uma pergunta mais técnica. Como você se mantém informada nesse mercado que você atua? A gente participa de muitos fóruns, a gente participa de muita feira, a gente participa de vários congressos. E, assim, educação, modernidade na educação, todo mundo tem. Todo mundo vai atrás, todo mundo colhe. Aí vem a IA agora, que vai fazer diferença nesse mundo. Mas o diferencial não é o técnico, é o humano. É olhar para o outro diferente. É saber que o socioemocional ele vale muito mais, de repente, do que o próprio conteúdo. Porque de nada adianta eu formar um aluno para ele fazer um vestibular, se ele chegar lá na hora da prova, ele descontrolar, dar um branco, ele não conseguir fazer. Então, primeiro ele tem que estar forte emocionalmente. Então, o Bianglo hoje ele pensa muito nesse lado emocional, junto com o lado pedagógico cognitivo, mas o emocional também tem que estar de mão dada. Muito bem. E as informações, né, que você coleta no mercado, principalmente da educação, você compartilha essas informações com seus colaboradores, com os professores? Como é que funciona? Compartilho, sim, com certeza. A gente busca muitas informações, muitas estatísticas de como que tá as coisas, né, no mundo da educação. E eu compartilho, inclusive, até com alguns amigos donos de escola. A gente tem um grupo de donos de escola, então a gente compartilha muito. Eu sou sindicalizada no sindicato de dono de escola, então a gente tem sempre essa troca de figurinhas, essas coisas que vai lá e a gente aprende, vem aqui, a gente ensina, e a gente tem que estar trocando o tempo todo. E você consulta ou envolve os seus colaboradores nas tomadas de decisão na escola? Com certeza, com certeza. Todos os eventos, todo o calendário escolar é decidido juntamente com o corpo docente. E como são selecionados os colaboradores? Nós temos hoje um sistema de RH que chama Solids. Lá a gente vai colhendo todos os currículos, colocando lá, e aí as diretoras colhem os currículos, faz a seleção, a coordenadora entra com a parte pedagógica, a parte de dar aula, a parte de planejamento, aí o DP vem fazendo a parte de vistoria, né, de processos, de tudo, e aí a gente faz o levantamento através de currículos que as pessoas colocam nessa plataforma. E quais são os benefícios que vocês oferecem para os colaboradores para eles se sentirem mais motivados? Primeira coisa, a valorização. Você precisa mostrar para o colaborador que o sucesso é graças a ele, que ele é peça fundamental nesse processo. Hoje, assim, de coisas palpáveis que a gente oferece, eu costumo falar que são coisas pequenas, mas que fazem diferença na vida de um colaborador. A gente oferece café da manhã para todos os nossos colaboradores, todos os dias. A gente tem dentro de cada escola uma sala de descanso, com puff, com sofá, com TV, para que ele se sinta acolhido. E fora isso, a gente precisa estar, o nosso RH é muito ativo, ele está sempre dentro de cada escola tem um RH, nós temos uma gerência de RH, então a gente trabalha com cesta básica, a gente trabalha com vários benefícios que são para os nossos colaboradores, para que eles se sintam valorizados. E o maior valor que você precisa hoje dar para o colaborador é saber que ele é escutado. E o que você pensa para o futuro do Bianglo, já que você falou do Bianglo social, né? A gente quer ouvir um pouquinho mais disso. O futuro do Bianglo, inclusive até a meta do Bianglo, é ser a maior e melhor instituição de ensino do Distrito Federal. E maior, eu não digo nem número, mas maior eu digo em trazer um benefício que vai mudar a vida das pessoas. Então, hoje a gente precisa de alunos que saiam criativos, alunos que saiam enganjados,
alunos que saiam sabendo o que quer, que tenha foco. Então, acho que é esse um dos objetivos maiores do Colégio Biângulo hoje. O Biângulo, ele tem um sonho. Esse sonho já nasceu há muito tempo atrás. Nós estamos pleiteando um lote no Sol Nascente. O Sol Nascente é uma das maiores favelas da América Latina, né? E já teve mais longe do que perto. E hoje está muito próximo, porque hoje nós já temos o endereço no Sol Nascente, tem um processo andando, ele está nas últimas instâncias, ele já passou em todos os órgãos competentes. O Biângulo vai ganhar um lote de 3.000 metros quadrados no Sol Nascente. Nós vamos montar no Sol Nascente para o Biângulo custear. Primeiro, nós vamos começar atendendo as grávidas abandonadas. Nós queremos atender grávidas abandonadas que estão ali sem perspectiva de nada. E depois nós vamos formá-las, cuidar dos filhos delas, para que elas possam entrar no mercado de trabalho. E depois que ela entrar no mercado de trabalho, a gente vai dar dignidade para essa vida, para que ela consiga alugar um espaço, para que ela consiga tirar o menino de lá e que a gente passe a olhar o filho dela somente durante o dia para que ela possa trabalhar. E o meu sonho é atender aí no mínimo 500 crianças, gratuito, de tudo. Caramba, é inspirador. Sim, sério, eu tô emocionada. E eu espero que vocês, os colegas que estão aí formando em administração, lá quando o Biângulo Social estiver funcionando, sejam voluntários para estar lá um dia no mês, um dia a cada 15 dias, fazendo diferença nessa hein, coisa. pessoal? Participem do Biângulo Social. Sim, é um projeto assim, de se admirar mesmo. E assim, por fim, que mensagem que você passaria para uma mulher que está começando seus negócios? Uma mulher que está começando seus negócios, primeiro, que você saiba que você é muito forte. Que você saiba que pode ter o mundo contra você, mas que você, primeiramente, entregue todos os seus projetos na mão de Deus. É Ele que nos guia, é Ele que nos dá força. Busca estudar, busca aprimorar. Resiliência, coragem, porque quando a gente espanta o medo da nossa vida, tudo tende a dar certo. E como eu disse para vocês que eu sou cristã, a Bíblia fala que todo medo que a gente tem nos sobrevém. Então, não tenha medo. Vai atrás. Vai ter hora que você vai ter vontade de desistir totalmente? Vai. Mas levanta a cabeça, segue, porque a gente só consegue o sucesso quando a gente persiste, que a gente levanta a cabeça e a gente caminha sempre para frente. Posso até olhar para trás, mas voltar jamais. Muito obrigada por compartilhar toda essa história, toda essa trajetória, é realmente muito inspirador. A gente está muito feliz por ter você aqui conosco. E muito obrigada, pessoal que está assistindo, professor, por essa oportunidade maravilhosa. Nossa, foi realmente, realmente um projeto muito incrível. E conhecer a história da Elaine, nossa, foi emocionante. Não sei pra vocês, E participem, gente. Vamos ficar de olho aí no Biângulo Social, vamos nos voluntariar. É sempre bom fazer o bem ao próximo. Eu que agradeço.